A pior parte não é a dor. A pior parte é que vem depois da dor. Por quê? A maior faculdade da vida ainda continua sendo a dor da realidade, uma realidade nua, crua e esmagadora. Você, quando olhar para os seus pés, você vê ele dolorido, onde os pés estão sangrando, onde muitos não entendem quando você manca espiritualmente. Há uma sequela na pisada. Mas você olhou pelo retrovisor da vida e viu que por onde você passou, ninguém consegue passar. E ao espinho que você pisou, ninguém consegue pisar. E como um passe de mágica, e como se fosse uma coisa tão comum, alguém dá olha para você e fala, foi sorte. Mas quando você olha para suas cicatrizes e pela marca da sua face, você consegue ver as barreiras que você passou, os mares que se abriu na tua frente, as pedras que você pisou, aquelas pedras que te atiraram quando você não via, você estava descosto, e as cuspidas na sua face, onde você pensou que quem estava do seu lado estaria sempre do teu lado. Quando você é alguém, quando você tem tudo, quando a casa está começando, espiritualmente falando, quando a casa está tudo arrumadinha, você tem muitas pessoas para dizer que está contigo. Quando a casa está tudo bem, quando você está com fartura, quando tudo está dando certo, é muita gente ao seu redor dizendo que é fechamento com você. Tamo junto. O problema é que eu aprendi com a dor e com a solidão de que muitos falavam que estavam do meu lado, que viesse o que vier. Quando eu procurei, não tinha ninguém. Quando tudo estava bem, quando o dia era ensolarado, durante a noite a luz estava brilhando e o céu estava estrelado, tudo era alegria. Todos sorriam comigo, todos falavam assim, você é o cara, você é a pessoa, você é o fechamento. Só que não muito tempo depois, começou o céu a escurecer, a chuva começou a cair, começou a pingar, começou a transformar o tempo. O que era sol se escureceu, a nuvem escura chegou. Agora você não tem saída. O sorriso foi desaparecendo. Aqueles que estavam do teu lado foi desaparecendo. As pegadas, os abraços, os sorrisos, o conta comigo, foi cada um deixando para trás o seu juramento. Abandonado, desesperado. A casa agora não é tão bonita. A casa agora não está mais iluminada. A casa agora faltou luz. A casa agora está sem luz. E sem luz, você não vê onde está. O problema é que não tem ninguém para te prestar alguma coisa para iluminar o teu caminho. Agora você está no escuro. E você que ouviu a voz de alguém dizendo que estamos juntos, mas você só traz na sua memória a recordação de um pensamento de pessoas que fizeram promessa a você. Pessoas que disseram que nunca te abandonaria. Gente que falava que você era inspiração,
que você fez aquela pessoa levantar e não desistir. Agora você está sozinho. E a casa que era bonita, ela começa a ser ameaçada porque o vazamento da chuva começa a filtrar pelas paredes. Espiritualizando, claro. Tudo começa a desmoronar. Tudo começa a se destruir. Você olha agora, a casa é ruína, a luz apagada, porque num quarto e numa casa escura, você não sabe o que você está olhando. Aí você lembra que quando estava o sol, todos estavam do seu lado, porque você quer ver uma coisa? A praia é cheia quando o sol está brilhando, mas quando o sol vai embora, até sua sombra te abandona. E a vida não é diferente na área espiritual. Os seus pés cansados, o seu sorriso forçado, as lágrimas que rolam, o desespero que chega, e quando você grita por um socorro, você só escuta o seu batimento do coração abatido e um pensamento dizendo: acabou. Você não tem ninguém, você está só, você está desprezado até por quem estava do seu lado, está do seu lado e convive contigo. Até aquele que fechou contigo, fez promessa, fez voto, está num relacionamento direto com você. Só que você agora se entende que você está sendo provado. Agora te jogaram dentro de um calabouço. Só que o calabouço, quando te jogaram, havia uma areia, como jogaram Jeremias, e no fundo desse poço, a areia amorteceu a queda. E você não entendia e disse: eu estou caído aqui, estou sentindo um pouco de dor, mas eu levantei porque eu ainda estou vivo, eu estou respirando. E dentro dessa casa, e dentro desse labirinto, e dentro dessa opressão, e dentro dessa escuridão, você lembra que ainda tem uma tomada. Você vai de encontro à tomada. Você procura a tomada no escuro porque a pressão é tão grande, porque você nem lembrava que ainda tinha luz. Só que você não acendeu a luz. Você não foi diretamente à tomada, você foi na sua preocupação. Você rolou na cama, você rolou de um lado para o outro e esqueceu que na beira da sua entrada, a porta da sua entrada, tinha uma tomada. Você procura a janela no escuro e não acha, para ver se entra uma claridade, porque é assim. Quando você mais precisa de uma ajuda, você não vai encontrar. Por quê? Porque as pessoas só falam com você quando você está bem. Quando você mais precisa, todos te abandonaram. E no momento da escuridão, você lembra. O Espírito traz a lembrança. O Espírito Santo traz a lembrança que ainda há um interruptor na casa. E há uma lâmpada de emergência. Oh, Jesus! Eu sinto arrepio. Eu sinto o coração acelerando. Eu sinto Deus aqui. Você lembra que ainda tem um interruptor, ainda tem uma lâmpada de emergência. Mas como encontrar essa lâmpada de emergência se está tudo escuro? Você se levanta, mesmo na escuridão. E quando você procura e não consegue, e você fala com alguém que você pensou que estava do seu lado, você não escuta nada, a não ser a voz do silêncio. E a dor do silêncio é pior porque você não sabe o que vai responder. Então você lembra que ainda tem um interruptor, ainda tem a luz de emergência. Como encontrá-la? Como buscar? Você está com ódio, você está com raiva, você está desesperado. Ali acabou o dia, acabou tudo e não tem mais esperança. Aí você lembra que tem uma oração e você dobra o teu joelho. Quando você começa a orar, a luz volta, a energia volta. E quando você olha para o alto, para a telha, para todos os lugares, resta apenas sujeira, resta apenas
rastros de pessoas que deixaram para trás. E você olha no retrovisor e vê as promessas que eles falaram para você, que está contigo até o final, que era para contar com eles em um momento difícil. Você olha só o rastro de muitos que foram embora. E quando você acende a luz, você olha na beira da sua cama, você vê uma palavra dizendo em Isaías 49, versículo 15. Ainda, como moleque uma mente, o teu filho, eu todavia jamais esquecerei de ti. Você lembra que você agora, você não está sozinho, você passou por um período de opressão. E você entende que quando você acha essa companhia que é o Espírito Santo, você descobre que você nunca está sozinho. A luz se acende, você pega a vassoura, começa a varrer a sujeira, começa a vasculhar a sua casa, começa a eliminar e vai por dentro da sua casa e procura. Você tem um óleo e você lembra que você tem tudo, você lembra que você tem Deus e lembra que sem Deus você não é nada. E lembra que todos podem te abandonarem e te dar as costas, mas Deus nunca vai te abandonar. Lembre-se disso, sorria de novo, seque essas lágrimas, lave o rosto, tente de novo, tente outra vez, levanta, vai para cima, porque não adianta. Você está rodeado de muitas pessoas, mas na verdade, na hora da facada, você nem sabe quem vai segurar o punhal. Mas hoje eu te deixo essa palavra: Deus jamais esquecerá de ti. Não troque Deus por nada. Não troque o nosso Senhor Deus por nada. Emoções são passageiras. Relações que não é permitido por Deus é momentâneo. Prazeres carnais é coisa de segundos, minutos e horas, mas depois tudo se acaba. O problema não é a dor, é o que vem depois da dor. O problema não é o prazer, não é a ilusão de estar bem. O problema é as consequências que vêm depois de tudo que você plantou. Mas hoje, o meu Deus sempre está à procura daqueles que se arrependem de todo o coração. Amém? Ilumina a sua vida, a sua casa, a sua família e que Deus te abençoe. Shalom Adonai.